Olá, eu sou a Tenente Luiz, estou aqui com o Tenente Fonseca e o Tenente Paulo César. Nós compomos a equipe de instrutores da disciplina de Sistema de Comando em Operações. A gente vai falar sobre o SCO enquanto uma ferramenta gerencial de administração de desastres. Nessa disciplina vamos abordar experiências práticas vividas pelos nossos militares e trazer os conceitos fundamentais que vão nortear o assunto. Nessa aula, iremos tratar dos 3 princípios que norteiam o SCO e suas 15 características. Tenham boa aula. O SCO ele tem 3 princípios fundamentais que vão nortear aí o assunto, né? E o primeiro deles é o princípio da concepção sistêmica. Basicamente, o que é essa ideia? É como se nós tivéssemos diversas organizações que elas vão estar interagindo e exercendo uma relação entre elas em determinado desastre e elas vão fazer as ações dentro da área de cada uma de forma integrada. Então, vamos imaginar aí no corpo humano. No corpo humano eu tenho sistema respiratório, sistema nervoso. Dentro desses sistemas eu tenho diversos componentes. E esses componentes, de uma maneira ou outra, eles vão estar interagindo, vão ter uma relação entre si que vai propiciar que o corpo humano ele faça uma caminhada, exerça uma ação, que uma pessoa se alimente, que ela converse com outra pessoa. E isso é importante porque as organizações que estiverem envolvidas num desastre, elas têm que estar em equilíbrio. Elas vão ter suas funções específicas para exercer, só que essas funções elas vão estar trabalhando em prol de um objetivo comum, que é a resolução do desastre. Então, a ideia básica aí da concepção sistêmica é justamente o foco e a importância da teia de relação que vai existir entre as organizações, para essas organizações trabalharem em conjunto e de maneira integrada. A título de exemplo, a gente pode trazer uma operação que foi recente e teve uma grande repercussão aí, para a corporação em si, para o país, né, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. Lá nós tínhamos diversos órgãos e organizações trabalhando de forma conjunta, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, a empresa privada, que no caso era a Vale, responsável pela barragem, todas de maneira conjunta, trabalhando em prol de um objetivo único, que era realizar o salvamento das vítimas que foram atingidas pelo rompimento da barragem. O princípio de concepção contingencial possibilita que a estrutura organizacional do SCO seja adaptável, conforme a necessidade da situação. Então, por esse motivo, as estruturas administrativas do SCO são modulares e flexíveis, podendo expandir ou reduzir, de acordo com a estratégia adotada para a operação. Isso a gente fala tanto em recurso humano quanto em recurso logístico. O conceito desse princípio ficará mais claro quando estudarmos o organograma do SCO e sua estrutura administrativa. O terceiro princípio é a concepção para todos os riscos e operações. Então, como o próprio nome diz, o SCO possui um caráter universal de aplicação para várias situações diversas. Então, por exemplo, se nós estivermos atendendo um atendimento pré-hospitalar, uma ocorrência de atendimento pré-hospitalar com vítima de motocicleta, ou então uma ocorrência com múltiplas vítimas resultado de um capotamento de um ônibus, nós ainda assim poderemos empregar o SCO, uma vez que o planejamento, organização, direção e controle são etapas necessárias para a solução daquela ocorrência. Mesmo que o atendimento de um motociclista ou uma ocorrência que envolva múltiplas vítimas tenham características diferentes. Elas vão ter causas, tamanhos, complexidade, configuração e localidades diferentes, mas ainda assim, as etapas de planejamento, organização, direção e controle se farão presentes em cada uma delas. Apresentaremos agora as 15 características do SCO, que são por sua vez distribuídas em 6 grupos, quanto à padronização de condutas, ao comando das operações, a estrutura de planejamento e organização das operações, as instalações, área de acesso e recursos, no gerenciamento de informações e comunicações e, por último, ao
profissionalismo dos envolvidos. A terminologia comum busca adotar para a operação uma linguagem única, tanto verbal quanto não verbal, para o desenvolvimento de toda a operação. A não utilização de uma terminologia comum entre indivíduos e corporações resultaria no não alcance dos objetivos da operação, por causa de uma falha de comunicação. Seria uma verdadeira Torre de Babel, não é mesmo? Ressalta-se que essa linguagem deve ser padronizada antes da operação, não sendo conveniente que seja realizada durante a situação crítica. O foco vai estar na operação. Por esse motivo, no que se refere à comunicação não verbal, o SCO já padroniza as placas de sinalização. Como exemplo, podemos citar aí o posto de comando, a área de concentração de vítimas, a área de espera, entre outras. E no que se refere ao exemplo de comunicação verbal, podemos exemplificar com a utilização do código Q, alfabeto fonético tanto internacional quanto nacional. Porém, nesse caso da utilização de alfabetos fonéticos, por exemplo, devemos verificar se tal linguagem já é de uso comum por todos os indivíduos e organizações envolvidas na operação, para não haver problemas de comunicação, pois na hora da operação não será possível que todos os indivíduos se adequem àquele tipo de linguagem. Então evitamos gírias, jargões utilizados por apenas um grupo específico, para que não haja erro de comunicação entre todos os envolvidos na operação. Continuando, a segunda característica do primeiro grupo, padronização de condutas, encontra-se os formulários padronizados. O SCO estabelece os formulários que devem ser padronizados para um fluxo de informação, tanto vertical quanto horizontal, no sistema dos diversos níveis administrativos do SCO. Então a gente pode citar como exemplo o formulário 201, o formulário 202, que são formulários mais comuns e que serão apresentados especificamente numa próxima aula para vocês. Esses formulários, toda a documentação que ela é produzida durante o incidente, ela é uma documentação que ela pode ser usada em todo o incidente, na passagem de serviço operacional, nas mudanças de período e ao final da operação. Então, para que essa informação ela siga um fluxo adequado, ela tem que ter uma padronização estabelecida, que é prevista já no SCO. Por isso, estudamos esses formulários aqui. Já no segundo grupo, comando das operações, encontraremos a característica de estabelecimento e transferência de comando. Vamos lá. O comando na operação, ele realiza a integração de recursos, objetivos e prioridades comuns, essas entre todos os indivíduos e órgãos envolvidos na operação. O SCO preconiza que, inicialmente, quem assume o comando da operação vai ser o primeiro a chegar à cena. Depois, com o passar do tempo e desenvolvimento da ocorrência, esse comando ele vai ser transferido conforme algumas situações. Essas situações podem ser quando um indivíduo mais capacitado chega ao local da ocorrência para assumir o comando, quando a situação da ocorrência ali se altera, se agrava ou não, ou quando os ciclos operacionais definidos se encerram, havendo troca de turnos, por consequência, havendo a troca de comandos para um novo comandante da operação. A cadeia de comando ela pode ser entendida como uma linha ininterrupta de autoridade, ou seja, essa linha vai ligar os indivíduos dos diversos níveis da estrutura do SCO para a transmissão de ordens, informações, orientações, etc. Já a unidade de comando é apenas quando um indivíduo responde diretamente a outro indivíduo e somente a ele. Podemos exemplificar essa relação como um membro de uma equipe e o chefe direto daquela equipe, onde o membro da equipe vai responder ao seu chefe direto as informações que precisam ser transmitidas. A quinta característica seria comando único ou comando unificado.
Comando único nós podemos entender quando o comando é de apenas uma pessoa. Isso ocorre geralmente quando nós temos uma organização envolvida ou quando tem outras organizações envolvidas, elas funcionam apenas como organizações apoiadoras a uma certa demanda. O comando unificado é quando há mais de uma organização envolvida e essas organizações envolvidas trabalham de forma colaborativa. E essa colaboração, esse comando, ele busca planejar atividades, traçar objetivos, otimizar recursos humanos e otimizar recursos logísticos. Então, a diferença entre o comando único e um comando unificado é quando nós temos o trabalho de uma única organização com o apoio de outras ou quando nós temos o trabalho conjunto de organizações. Um exemplo prático dessa característica é uma ocorrência de incêndio florestal. Recentemente, o Corpo de Bombeiros atuou numa operação na Serra do Cipó, que foi um incêndio de grande proporção. Então, lá nós tínhamos Corpo de Bombeiros, ICMBio e Polícia Militar. Então, todas as decisões que eram tomadas ali no desenvolver da operação, no desenrolar do combate, era feita em conjunto entre esses três órgãos, em que discutíamos qual era a melhor forma de empregar a equipe em campo, qual que é a quantidade de equipes que vamos distribuir e os principais focos que vão trazer uma preocupação maior se não forem controlados. Então, todas essas decisões eram feitas de forma colegiada e, tendo o consenso de todo mundo para uma mesma linha de ação, essa linha de ação era adotada. Um exemplo disso é uma ocorrência envolvendo produtos perigosos. Então, imagina um caminhão de explosivo que ele caiu dentro de um rio e ele estava com 5.500 kg de explosivo. Nós tivemos o acionamento de uma equipe do Corpo de Bombeiros, uma equipe da Polícia Militar, uma equipe da Guarda Municipal, mas a primeira equipe que chegar no local e o militar que for o mais antigo daquela equipe, ele vai ser o responsável por instalar a função de comando e ele vai ter todas as atribuições inicialmente do SCO a cargo dele. À medida que essa ocorrência fosse desenvolvendo, que eu vou ter a recepção de mais recursos humanos, logísticos, essas atribuições que estavam inicialmente concentradas em uma pessoa ou duas, eu vou distribuir elas para mais pessoas. Da mesma forma que durante a resolução dessa ocorrência, eu não preciso mais de determinada função no meu sistema de comando, eu vou tirar essa atribuição de determinada pessoa e eu posso dispensar esse recurso. Então, o importante da organização modular e flexível é justamente destacar essa possibilidade de aumentar ou diminuir a minha estrutura de acordo com a minha necessidade ou de acordo com a minha disponibilidade de recurso também. A próxima característica, ela se refere à administração por objetivos. Basicamente, administrar por objetivos é eu ter um objetivo e uma prioridade definida e eu vou converter esses meus objetivos e prioridades em metas que eu quero alcançar durante a ocorrência. Então, por exemplo, uma ocorrência envolvendo aí o tombamento de um caminhão que estava transportando líquido inflamável. Eu tenho uma prioridade que é o salvamento de vítimas, no caso se houver alguma vítima, contenção do produto vazado, transbordo desse produto para finalizar a ocorrência. Então, eu defini os meus objetivos e as prioridades que eu tenho a exercer, buscando meu resultado e a partir disso eu estabeleci metas que eu vou ter que cumprir. Só que pensando no sistema do SCO, eu vou ter mais de um órgão que vai estar interagindo em determinada operação. Então, eu posso ter Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Núcleo de Emergências Ambientais, Guarda Civil. Dentro da área de cada um vai estar exercendo a função de controle de trânsito, o outro vai exercer a função de salvamento de vítimas, contenção do produto. Então, esses objetivos que foram traçados, todos vão executar para tentar resolver a ocorrência, mas fazendo isso de forma integrada. Então, a administração por objetivos é basicamente isso. Eu ter objetivos claros e específicos para cada indivíduo envolvido, e a partir desses objetivos eu estabeleço metas que eu quero alcançar para resolver aquele problema que eu tenho.
Outro aspecto importante das características do SCO é o uso de planos de ação. O plano de ação, ele é basicamente a consolidação da minha administração por objetivo. Então, nesse plano de ação que vai ser traçado, eu tenho que trazer algumas informações sobre o desastre. Então, eu tenho que ter informações gerais sobre o desastre, tenho que ter informações sobre os recursos logísticos e humanos que eu tenho disponível para essa operação, mas o principal são os objetivos e as prioridades que foram estabelecidas como linha de trabalho para eu alcançar as minhas metas e atingir o resultado desejado na operação. Então, o plano de ação, inicialmente, ele começa verbal e à medida que a operação vai se desenvolvendo, eu vou recebendo um aporte maior de recurso humano, recurso logístico, apoio de outros órgãos, tem-se a necessidade de fazer isso de forma padronizada através de formulários pré-definidos, essa escrita do plano de ação. Então, fica tudo registrado de forma que qualquer pessoa que venha posteriormente na operação e independente do tamanho que ela tenha atingido, ela vai conseguir ver qual que é a linha de trabalho que está sendo adotada e se há necessidade ou não de eu rever alguma ação para eu melhorar esse meu plano de ação. Outra característica importante do SCO é a adequada amplitude de controle. A ideia basicamente dessa característica é eu conseguir exercer de forma eficaz e eficiente o controle físico de pessoas que vão estar sob a supervisão de determinado militar. Então, vamos imaginar aí que eu tenho 30 pessoas trabalhando em uma operação. Como que essas 30 pessoas vão se reportar a uma única pessoa? E essa pessoa, como que ela vai controlar todo mundo de maneira eficiente e eficaz nessa operação? Então, o SCO ele vai estabelecer a quantidade máxima de 7 pessoas, a quantidade mínima de 3 pessoas e o ideal 5 pessoas sob o comandamento de uma única pessoa. Uma característica relevante do SCO também são as instalações e as áreas padronizadas. Essas instalações, elas definem locais que vão ser padronizados e independente da operação ou do tamanho dela, eu vou poder ter isso de uma forma que vai ser recorrente. Então, as principais estruturas são posto de comando, que é o local onde ocorre todo o planejamento e a decisão de forma macro de uma operação. Eu vou ter a base de apoio, essa base de apoio é um local onde vai existir a estrutura de apoio logístico que vai dar suporte para toda a operação. Então, ali eu posso ter um almoxarifado, uma área de oficinas, enfim. Eu vou ter uma área de acampamento. Essa área de acampamento ela vai ser destinada à parte aí de recursos humanos, onde eu vou ter alojamentos, vou ter refeitórios, onde as pessoas vão fazer a sua alimentação. Outra estrutura é o centro de informação ao público. Nesse centro de informação ao público, eu vou ter ali a concentração de informações e boletins que vão ser repassados aos grupos de mídias sociais aí, ou de imprensa, referente ao andamento da operação. Além disso, eu tenho estruturas como L-base e L-ponto. A diferença básica entre as duas aí é que a L-base eu vou ter uma estrutura de suporte para manutenção de aeronave, abastecimento e estacionamento de aeronave. No caso do L-ponto, ela é voltada apenas para o embarque e desembarque das equipes que vão estar atuando ali na operação. Uma outra estrutura importante também é a área de espera. Essa área de espera ela vai servir para quê? Toda vez que eu tiver a chegada de um recurso novo que eu não tinha na operação, ou de uma determinada equipe, ou de um determinado órgão, essa área vai fazer a triagem e vai relacionar quem são os representantes dessa equipe ou desse órgão que chegou para o apoio e vai manter isso de forma organizada até que esses recursos que chegaram para o apoio sejam empregados de forma efetiva na operação. Além disso, a gente vai ter a área de concentração de vítimas, que essa área ela vai ser destinada a receber as vítimas que
foram salvas aí durante a operação, de acordo com o tipo de emergência. Essas vítimas, elas vão ser triadas e vão receber um atendimento inicial até elas serem direcionadas e transportadas para um hospital mais próximo ou um hospital de referência. Outro ponto importante também são as zonas de trabalho. Então, em toda emergência que o Corpo de Bombeiros for trabalhar, ele vai ter 3 zonas pré-definidas que vai delimitar o tipo de ação que eu vou desenvolver dentro da minha operação. Então, eu tenho a zona quente, que é uma zona de maior risco e é onde, de fato, aconteceu algum sinistro. E para acessar essa zona, eu vou ter um acesso restrito e só as equipes específicas vão estar atuando nessa zona. Eu vou ter a zona morna, que vai ser uma zona intermediária, ela tem um risco menor em relação à zona quente e ela serve de ligação entre a zona quente e a terceira zona, que é a zona fria. Na zona fria, a gente vai ter a concentração de todo o suporte e aparato logístico e humano que vai prestar apoio às equipes que estiverem atuando na zona quente. Então, essas são as estruturas básicas aí que nós vamos encontrar dentro do sistema do SCO. Em relação às instalações e áreas padronizadas, sobre o que foi explicado, é importante frisar que as instalações e essas áreas padronizadas, elas vão ter algum tipo de delimitação física necessariamente, ou até mesmo uma estrutura. Então, o posto de comando, base de apoio, acampamento, helibases, são necessariamente instalações em que nós temos uma estrutura montada. O centro de informações ao público, por exemplo, pode ser uma delimitação por fita zebrada, por cones, ou simplesmente um militar ali empenhado para recepcionar aquele público direcionado à mídia. No caso das instalações, importante também destacar a diferença da simbologia utilizada entre helibases e helipontos. A simbologia de helibase é um H dentro de um círculo amarelo. A simbologia de helipontos é um símbolo amarelo e dentro escrito H somado a um número, escrito um número. Esse número se refere à quantidade de helipontos disponíveis naquela operação. Isso porque pode acontecer de ser necessário estabelecer mais de um ponto de embarque e desembarque de pessoal e equipamentos em aeronaves. No caso de helibase, em que nós temos apenas o H, é uma estrutura mais complexa, de suporte às operações, estacionamento, abastecimento e manutenção de aeronaves. Então, é importante que a gente esteja atento a essa diferença de simbologia. Com relação ainda às zonas de trabalho, nem sempre será possível estabelecer uma delimitação física ou uma barreira física. Então, por vezes, será importante que a gente utilize referências naturais daquele terreno, de onde estiver acontecendo a ocorrência, para que se delimite as zonas de trabalho. E assim podem ser utilizados diferentes recursos, não apenas a questão da delimitação da característica do terreno, como também o controle de acesso das pessoas que estiverem habilitadas a adentrarem aquele local. A segunda característica dentro do grupo quanto às instalações, áreas de acesso e recursos é a característica número 11, gerenciamento integrado de recursos. Quando nós falamos de gerenciamento integrado, é importante a gente frisar que a concepção, a assimilação da importância de cada agente envolvido, de cada função distribuída na operação, ela tem uma importância nesse cenário. Quer dizer que, para que aconteça o gerenciamento integrado dos recursos, o recurso que tiver sido mobilizado para aquela operação ele precisa ser cadastrado, devidamente cadastrado para efeitos de controle e demais desdobramentos necessários à ocorrência. Então, esses recursos, eles vão ser, sim, registrados por uma pessoa designada para isso e ser controlado pelo planejamento, por alguém que esteja na função de planejamento. Acontece que, muitas vezes, o motorista do CBU ele pode ser empregado lá na área de espera para poder ficar cadastrando os recursos que chegarem na operação. Então, esses recursos,
Eles devem ser anotados e preferencialmente nos formulários padronizados para o atendimento daquela ocorrência. A gente classifica esses recursos em 2 tipos, recursos operacionais e recursos logísticos. Os recursos operacionais são aqueles em condições de pronto emprego operacional. Então a gente vai ter um helicóptero com a sua devida tripulação, uma ambulância com sua equipe de socorro e etc. O recurso logístico, como o próprio nome diz, vai dar um suporte logístico para a operação. Então, dependendo da complexidade e da duração daquela ocorrência, é necessário pensar na alimentação, no acampamento, colchões, travesseiros e etc., para que aconteça o desenvolvimento, os desdobramentos da ocorrência sem que a equipe e os equipamentos utilizados, viaturas utilizadas, também percam ou sofram danos a ponto de obstruir o desenvolvimento devido e eficaz daquela operação. Então, para que a gente compreenda melhor, quando a gente falar do gerenciamento de recursos envolvidos na operação, a gente precisa retomar alguns conceitos. Então, nós vamos precisar entender que recursos mobilizados são recursos operacionais solicitados. Então, eu estou num cenário de ocorrência. Ou o Cobom faz necessário aqui empenhar uma outra unidade de resgate, ou uma autobomba, ou outro recurso que eu vislumbrar naquele momento. Esse recurso, então, em que ele foi solicitado, a gente chama de recurso mobilizado. Nós temos também os recursos disponíveis, que são aqueles recursos que já estão na minha operação, eles já foram lá para a área de espera. O meu militar, o motorista, enfim, ele já cadastrou aquele recurso e está esperando para ser empregado. E nós temos os recursos designados, que são recursos que estão em operação propriamente dita, estão ali envolvidos no cenário ativamente. Com relação à força-tarefa, é qualquer combinação de diferentes recursos únicos constituído por uma tarefa tática específica. Aqui pode ser necessário que a gente empregue uma autobomba, um helicóptero, uma unidade de resgate para uma determinada situação. E essa força-tarefa ela sempre vai estar sendo gerenciada, coordenada por algum militar, alguém responsável pelo desenvolvimento daquela força-tarefa. A equipe de intervenção já é uma combinação de recursos únicos do mesmo tipo, necessariamente agrupados em uma tarefa específica. Vale ressaltar que esse recurso do mesmo tipo pode ser tanto viatura quanto militares de unidade de resgate, ou de salvamento, ou de socorro, por exemplo. E da mesma forma, sempre é preciso que exista alguém na coordenação dessa equipe de intervenção. O recurso único por si só, ele é um equipamento somado ao seu complemento em pessoal para emprego tático. Ou seja, não adianta eu ter uma viatura de uma autobomba se eu não vou ter um COV, alguém que vai operar aquilo. Ou da mesma forma, não adianta eu ter um militar que sabe operar a viatura sem que tenha a viatura. Então, o recurso único é aquele recurso somado, então, o equipamento somado ao seu complemento em pessoal para que esteja em condições de emprego. O recurso indisponível já vai ser o recurso que não pode ser empregado. E aí a gente vai ter causas diversas, seja porque precisou de uma manutenção, houve algum acidente envolvendo aquele recurso, sendo viatura ou sendo até mesmo o meu efetivo em termos de pessoal. O recurso desmobilizado é um recurso que não é necessário mais e, portanto, vai ser liberado. E é importante, então, frisar que no gerenciamento integrado dos meus recursos, eu vou tanto fazer a relação daquilo que está sendo empregado, está sendo disponível, como da mesma forma os meus recursos que não estão mais sendo empregados, que será abordado uma característica específica para melhor explicar. O quinto grupo é quanto ao gerenciamento de informações e comunicações. Dentro dele, nós teremos 2 princípios, de gerenciamento integrado das comunicações e o gerenciamento integrado de informações e inteligência. O gerenciamento integrado das comunicações se relaciona à questão logística e organizacional da maneira como nós vamos tornar eficiente a forma de comunicação, transmissão e recebimento de informações dentro da minha operação. Pode ser importante que a gente tenha diferentes redes de comunicação de acordo com os papéis, o tamanho daquela ocorrência.
que está sendo desenvolvida. Então, se eu pego pessoas, militares, no staff, pode não ser conveniente que eu coloque uma mesma rede de comunicação a quem está diretamente lotado em campo. Para isso, para não obstruir a rede, isso para tornar a rede fluida e até mesmo para não causar congestionamentos, portanto. Então, como que vai ser feito esse gerenciamento integrado das comunicações? Primeiramente, eu preciso estabelecer a minha necessidade. A gente vai separar em grupos de comunicação em rede, nós vamos fazer um plano para isso? Isso, novamente, de acordo com a proporção, complexidade da minha ocorrência. No caso de desenvolvimento de um plano de comunicação, pode ser interessante, então, que seja estabelecida uma rede de comando, uma rede tática, uma rede administrativa, uma rede logística e uma rede de operações aéreas. No caso da rede de comando, ela vai integrar as comunicações entre comando e a sua assessoria, no caso, o staff de comando, que nós estudaremos posteriormente, e o staff principal, da mesma forma. Nós temos a rede tática, que já vai integrar as comunicações entre as pessoas e equipes subordinadas ao coordenador de operações. Em regra, aquelas pessoas que estão necessariamente sendo empregadas em campo ou que, de acordo com os módulos dentro da minha organização de operações, sejam subordinados ao meu coordenador de operações. A rede administrativa ela vai integrar as comunicações não operacionais entre o comando e a sua assessoria com órgãos externos que estão cooperando com o sistema de comando e operações. Isso se fizer necessário. A rede logística, como o próprio nome diz, ela vai integrar as comunicações da logística para tratar de assuntos referentes a suprimentos, serviços, instalações, manutenções diversas, algum problema que possa ter acontecido em campo, e é preciso que haja uma melhor comunicação e integração entre essas informações. E, por fim, a rede de operações aéreas, que vai integrar a comunicação do pessoal de operações aéreas. Aqui é importante destacar que o gerenciamento de informações e comunicações é um ponto extremamente sensível quando a gente tem uma operação de maior complexidade e as informações elas não fluem da forma como deveriam, seja por falta de recurso logístico mesmo, eu não consigo estabelecer, por exemplo, rede para todos esses contatos, ou até mesmo não ter uma rede de telefonia, internet, etc. Então, sempre que viável, é interessante manter e estabelecer uma forma de comunicação. Nem sempre essa rede vai ser por meio de HT, pode ser recursos alternativos que desempenhem a mesma função. Importante também, na ausência desses recursos logísticos, estabelecer horários para que as pessoas envolvidas em cada grupo dessas redes mencionadas anteriormente, como por exemplo comando, tática, administrativo e logístico, elas possam ter um momento de encontro para haver esse compartilhamento, sempre para haver a troca de informações e não acontecer a perda delas no desenvolvimento da operação. A segunda característica, a de número 13, relativa ao quanto a gerenciamento de informações e comunicações, é o gerenciamento integrado de informações e inteligência. O que é isso? Novamente, nós precisamos entender que cada pessoa alocada no SCO ela tem uma função que está sendo desenvolvida. E cada uma dessas funções vai ter um papel, uma necessidade diferente. Então, quando as informações elas são levantadas num cenário de grande complexidade, em que existe uma grande produção de informações, isso precisa ser, de alguma forma, compilado e assegurado que isso vai chegar na mão da pessoa competente para resolver aquela matéria. Então, o uso de formulários padronizados também para garantir que essas informações elas sejam registradas e compartilhadas com quem de direito é extremamente fundamental. Isso porque a coleta de informações ela vai acontecer o tempo inteiro. E caso não aconteça o registro devido no momento de uma passagem de serviço ou mesmo de alguma situação em que haja necessidade de trocar o titular daquela função, a informação ela pode se perder. E a ideia do gerenciamento integrado de informações e inteligência é assegurar que essas informações já levantadas na operação, elas produzam seus efeitos ao longo do desenvolvimento da ocorrência. Integrar informações, produzir inteligência e manter quadros de situação atualizados é, portanto, fundamental.
O último grupo, o de número 6, é quanto ao profissionalismo dos envolvidos. E aqui nós teremos duas características: controle de pessoal e controle de mobilização/desmobilização. Quanto ao controle de pessoal, da mesma forma que se faz necessário fazer o gerenciamento dos meus recursos empregados na operação, é de extrema necessidade que eu saiba também quais são as atividades que eu estou atribuindo para aquele efetivo, quem é o meu efetivo, o que foi desenvolvido pelo meu efetivo. Não existe recurso que seja abundante. Então, se a gente partir da premissa que todo recurso ele é escasso, e aí eu estou pensando não apenas no meu cenário da operação em si, mas na disponibilidade de recursos do Corpo de Bombeiros, num cenário em que nós temos atendimento de diversas ocorrências acontecendo ao mesmo tempo, os meus recursos eles precisam ser empregados de uma forma eficaz e eficiente. Então, no caso do controle de pessoal, da mesma forma, eu preciso saber o que está sendo feito, quem está fazendo e o que foi feito. Isso para tornar, novamente, eficiente e eficaz o emprego daquele recurso. E aí, para acontecer esse controle efetivo daqueles envolvidos na operação, é importante uma adequada mobilização. Eu preciso daquele recurso, ele precisa ser empregado onde ele precisa estar. Não estando mais sendo utilizado naquela ocorrência, é importante que ele seja dispensado e assuma suas outras obrigações frente a outros cenários. A cadeia e unidade de comando devem ser respeitadas, isso partindo do entendimento das explicações dadas aqui com relação aos princípios. Manutenção de uma adequada amplitude de controle, isso para que não haja a perda de controle dessas tarefas que estão sendo desenvolvidas e nem a perda de comunicação do efetivo relacionado naquela amplitude necessária. Reforçando, máximo de 7 pessoas, um mínimo de 3, sendo idealmente trabalhado 5 por comando. Emprego de planos de ação com objetivos e prioridades comuns. Aqui, porque os planos de ação eles vão determinar de forma vetorizada o emprego do meu recurso. Como assim vetorizado? Eu preciso ter módulo, direção e sentido bem definidos. Então, o meu plano de ação, no momento em que ele define quais são as minhas prioridades, eu vou falar quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, com o que vai ser feito. Então, a partir do momento que eu tenho esse plano de ação então, bem desenhado, eu sei onde que meu recurso está sendo empregado, as dificuldades que o meu recurso está tendo para desenvolver e concluir aquele objetivo, aquela prioridade pré-determinadas. E a manutenção de um adequado registro dos recursos humanos empregados na operação. Num cenário em que nós temos uma ocorrência de grande complexidade, como foi o caso de Brumadinho, em que inicialmente nós tivemos uma extrema urgência em alocar o máximo de efetivo em campo, é imprescindível para a segurança dos militares envolvidos na operação e controle das atividades que estão sendo desenvolvidas, saber onde eles estavam sendo alocados. Então, esse adequado registro não apenas para a questão de eficiência e eficácia do recurso, mas também pela perspectiva de segurança daqueles ali envolvidos. A última característica, a característica número 15, portanto, é controle da mobilização e desmobilização, que integra ao grupo quanto ao profissionalismo dos envolvidos. O gerenciamento dos recursos deve ser realizado de forma eficiente e eficaz, conforme temos falado aqui desde o início da disciplina. A mobilização de pessoal e equipamentos deve ser gerenciada adequadamente por uma autoridade competente, alguém que tiver sido designado para exercer aquela função, portanto. Então, uma unidade de mobilização e desmobilização pode ser necessária, principalmente nos eventos de maior repercussão, maior proporção. E isso sempre relacionado à unidade de planejamento. Mais uma vez, os recursos, eles não são abundantes, eles são necessários e escassos por vezes. Então, quando a gente desenvolve um plano de mobilização e desmobilização, nós estamos controlando se aquele recurso está sendo útil ou não para aquele cenário em desenvolvimento. Aprendemos nessa unidade os 3 princípios e as 15 características do SCO. Caso tenha ficado com alguma dúvida, não se preocupe.
Você pode assistir esse vídeo quantas vezes quiser e ainda teremos a oportunidade de praticar conceitos e tirar dúvidas na dinâmica em sala de aula. Até lá!